Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, sempre costumamos dizer que é um motivo de alegria, essa saudação recíproca. Nós nos sentimos sempre entronizados e incluídos neste corpo maravilhoso, chamado de igreja. Quero também cumprimentar o internauta que interage conosco nesta noite. É uma alegria tê-los, a todos quantos estão pela internet nos acompanhando nessa noite. Com certeza, uma vez mais, essa palavra nos será proveitosa, nos será edificadora, consoladora, exortativa, porque nós estamos aqui prontos para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A temática desta noite é a igreja livre das doutrinas humanas. A igreja livre das doutrinas humanas. E para isso é preciso que tenhamos muita atenção a tudo que vamos ministrar aqui, para que possamos entender o que Deus nos vai ministrar. Para introduzir a igreja livre das doutrinas humanas, eu quero ler com a amada igreja. A igreja pode acompanhar, caso queira, através do aplicativo, enfim, ou se quiser apenas ouvir também o internauta. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 ao 19. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido é e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Pai eterno, justo Deus, como é bom adorar-te, como é bom glorificar-te. E já começamos a fazê-lo no momento em que aqui o Senhor nos permitiu nos reunirmos, congregados, e já desenvolvida a oração dos 5 minutos, através também dessa linda e gloriosa ministração, desses lindos e gloriosos louvores. Agora, por isso, Pai, te pedimos que tu continues a abençoar-nos para que possamos transmitir aquilo que Deus já colocou no nosso coração e, com certeza, fundamentados na tua palavra, para que dela não possamos nos afastar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que permaneçamos no centro dela, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, a igreja livre das doutrinas humanas. Ninguém, pois, vos julgue, vos condene por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros, pretextando, tendo por pretexto humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Muito bem. O texto levanta alguns pontos humanos, alguns pontos de doutrinas que não são bíblicas, que não são divinas. Por exemplo, eu vou começar do fim,
e vou pautando até o início dessa leitura de Colossenses 2, 16 a 19. Veja bem, há pessoas que se deixam conduzir por visões. Não faça isso, meu irmão. Não é visão que te recomenda a Deus. Toda pessoa que tiver e quiser colocar para você visões, tenha cuidado com o que ela está ensinando. Deus não trabalha por visões. Há momentos, e a Bíblia relata, de visões sobrenaturais, vaticinais, e que se cumpriram. É uma outra questão. Mas aqui o Senhor diz assim: ninguém vos julgue. Esse verbo julgar aqui é condenar. Por causa de comida, bebida, você não está, jamais será proibido de comer ou deixar de comer alguma coisa. Porque o que está em termos de, entre aspas, proibição no Velho Testamento eram leis sanitárias, eram leis para a preservação da saúde e nunca para a diretriz espiritual. Então ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, de festa, ou lua nova, ou sábados no plural. Então não era só o sábado, que é o sabará, o descanso de Deus, alguns pronunciam sabate, que é o descanso de Deus, o próprio Cristo, que era o Senhor e foi o Senhor, e continua sendo o descanso de Deus. Segundo Hebreus, nós somos, no descanso de Deus em Cristo, nós somos automaticamente detentores do sábado, no plural inclusive. Porque tudo isso tem sido sombras das coisas, ou tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O que você entende com sombra? Por exemplo, quando a minha sombra se projeta naquela parede e a luz que atrás de mim está vai continuar focando e eu for me aproximando dessa parede, o que vai acontecer com a minha sombra? Oi? Ao chegar bem perto da parede, a minha sombra vai sumir. Então, tudo isso, sábado, Velho Testamentário, sábados de festejos, lua nova, tudo isso, irmão, eram sombras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, eram condutores, eram indicadores de que Cristo viria para nos salvar. Então, eram sombras que foram projetadas para lá na frente nós entendermos que o que estava sendo posto lá atrás, aquela luz, era para que nós fôssemos receptivos, recepcionadores do Cristo que viria. Então ele fala assim, olha que coisa linda, que havia de vir, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos. Irmãos, não se cultuam anjos. Cuidado com ensinos, eu não falo nem de pessoas, tá, amados? Que há pessoas que até por ignorância santa ficam tão aturdidas pela luz do Senhor, pela luz da salvação, que ficam o quê? Encandeados. Ficam enxergando mal. E começam a falar coisas que às vezes são apenas emotivas. Então, olha lá, culto dos anjos é quando a pessoa começa a ver anjo no guarda-roupa, debaixo da cama. Anjo tem muito mais o que fazer, meu irmão, para nos proteger, para nos conduzir em função das ordens de Cristo. Eles não ficam por aí zigue-zagueando, a não ser quando eles querem mostrar, como mostraram ao servo de Eliseu, que havia muito mais lutadores, guerreiros ao lado deles do que do inimigo. Então repare que isso que está lá não tem nada a ver com o que está aqui. Culto dos anjos são pessoas que com os seus ensinamentos cultuam anjos, baseando-se em visões. Não se deixe levar por visões. Aquele que tiver visão, tenha para si mesmo. Aquele que sonhar, conte como sonho. Aquele que tiver um sonho profético, depois entenda, e se for edificante para a igreja, narre, senão fica consigo mesmo. Então vamos continuando. Sem motivo algum na sua mente carnal. Olha que coisa linda. Mas antes disso, baseado em visões, enfatuado.
O que é enfatuado? Numa palavra simples, inchado. O que é inchado? O que incha o pão? Fermento. Então, o fermento é a doutrina dos homens. O fermento é a doutrina dos fariseus. O fermento é a doutrina dos saduceus. Então, enfatuado é aquele homem inchado. Da onde vem isso? Soberbo, altivo. É aquele, não, olha, eu tive visão, meu irmão, comigo ninguém pode. Eu vi 325 anjos, hein? Num dia só. Sai, está amarrado em nome de Jesus. É muita visão para um homem só, meu irmão. Então, enfatuado, arrogante, impulsivo, altivo, portanto, cheio de fermento. Por isso, enfatuado, inchado. Muito bem. Então, vamos lá, queridos. Aí o Senhor diz, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo, não segurando a cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Ele é o nome que está acima de todo nome. Da qual cabeça? Todo o corpo, toda a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa igreja, eu tenho convicção de falar isso porque eu a conheço. Nós nos conhecemos. Você tem crescido o crescimento que procede de Deus. Por quê? Porque você não é baseado em visões, você não é enfatuado à igreja, você não é arrogante, você não cultua anjos, então você está crescendo o crescimento que procede de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Colossenses, ainda no seu capítulo 2, vamos palmilhando de palmo, não é? Vai entendendo, vai pegando. Colossenses 2, de 20 a 23. 2 de Colossenses 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Olha o cara enfatuado. Como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, olha que coisa linda. Se morrestes com Cristo, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como que, de novo, vocês vão viver, igreja, como se fossem do mundo, sujeitando-se à ordenança, não toques nisso, naquilo outro também não toques naquilo outro, não coma aquilo, segundo os direitos e doutrina dos homens, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, só aparência, como culto de si mesmo e de falsa humildade de rigor ascético. Rudimentos é coisa básica, elementar, são coisas tão elementares que são superficiais. E uma doutrina de Cristo, ela vem para dentro de nós. Não é o que está fora, disse o Senhor Jesus, que vos pode contaminar. Não é o que vem de fora, que é um feijãozinho, uma feijoada com mocotó. Teu coração tá bom, então manda ver. Você quer fazer alguma coisa, usar uma roupa que não exponha jamais um tipo de provocação? Perfeito, fique à vontade. Essas coisas pelo uso se destroem, tanto quanto o alimento, a vestimenta, a indumentária, pelo uso se destroem. Agora, atenção, essas coisas parecem que têm, esses rudimentos, valor ascético. O que é valor ascético? Místico, mítico, ritualístico. São aquelas pessoas como os fariseus, todos de branco. Aí eles entravam num restaurante, não é? Primeira coisa, a fila da pia.
Aí lá chegando, eles ficavam lavando as mãos e olhando para os que não lavavam. Limpos, 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 por fora como sepulcros caiados, mas por dentro cheios de ódio, rapina, intemperança. E foi isso que Jesus veio nos dar. Não o que vem de fora, mas o que sai de dentro do homem é o que o contamina. E ira, contenda, divisão, facção, ciúmes, ódio, rancor, amargura, isso contamina o homem. Toda doutrina que expõe, entenda isso, coisas que vêm de fora, tem valor ascético, místico, ritualístico, elementares, são princípios, irmãos, que acabam, que não te levam a lugar nenhum, que não têm o poder de transformar a tua, minha, nossa vida. Quantos estão entendendo? Tudo que tem rigor ascético, ou seja, um ritual, uma coisa mística, elementar, principal ou de princípio, de que, sendo elementar, vai se corromper, vai se destruir, ela não tem capacidade para transformar a tua vida. Todavia, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Essa sim é interior, vem de dentro e não há nada mascarado, não há nada de maquiagem no sentido espiritual. Pode usar maquiagem? Pode. Pode, o que você se sentir bem, amada irmã em Cristo Jesus. Então, glórias ao Senhor. Vamos lá, então, preste bem atenção, que nós vamos dando continuidade e você vai entender. Como já tem entendido. Na segunda de Paulo aos Coríntios 10, de 3 a 6, há alguma coisa maravilhosa para nós. Segunda de Paulo aos Coríntios 10, de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos iniciar, porque embora andando na carne, olhem para cá, estou andando aqui no púlpito, olha lá, olha esse andar. O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, fisicamente, eu estou na carne? Fisicamente, sim. Eu estou na carne, pastor Anaiufe, membros do Ministério de Louvor, os que estão no mezanino, todos aqui estamos e que aqui estamos, vivemos no físico. Estamos andando, nos locomovendo, porque somos humanos, porque nos complementa uma carga física, psicológica, hormonal, orgânica, que nos faz ser o quê? Homens carnais. Porém, olha o que Deus nos fala, o Deus vivo. Porque embora andando na carne, nesse físico, nesse tabernáculo, não militamos, agora sim, não guerreamos, não atuamos, não lutamos segundo a carne. Agora sim, eu vou reagir, as minhas atitudes serão nunca pautadas pela carne, pelas obras da carne, porque a nossa milícia não é carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você sabia e você sabe que o homem, que o ímpio, que o mundo te apresenta fortalezas? São enigmas, são questões, são charadas, são emblemas que, se você não estiver atento, você, eu, nós seremos destruídos por essa fortaleza. Mas o que o Deus vivo está falando? É que se nós lutarmos segundo o Espírito, essas fortalezas cairão por terra,
cairão por terra. Que coisa linda! Anulando nós sofismas. Olha, pense no dia de hoje, pense no mundo de hoje. Sofismas. O que era sofisma no passado? Na Grécia, os homens ganhavam dinheiro para destruir uma ideia. Por exemplo, o fulano A contava a sua história, geralmente nos tribunais, no Areópago, e no Areópago era um lugar de exposição de teses, e aqui os outros ouvindo queriam ganhar dinheiro e pagavam para os sofistas contarem uma história que destruísse o argumento do cidadão A. Então vinha o cidadão B, C, D, e construía um sofisma para destruir a narrativa dos outros. A Bíblia está dizendo que nós, no Senhor, com as nossas armas espirituais, anularemos o quê? O que são sofismas? Falsos discursos. O que são sofismas hoje, agora, nesse exato momento, inclusive na nossa pátria? Narrativas falsas, que Daniel diz que prevaleceriam e que no tempo do fim estariam tendo maior sucesso. Narrativas, que são o quê? Sofismas. O que são sofismas? Discursos falsos. Com a palavra de Deus, de dois gumes, afiada, discernida na tua vida, tu estarás anulando falsos discursos. Tu estarás destruindo e anulando sofismas. Então, além de fortalezas, você terá o discernimento para reconhecer e destruir uma narrativa que não está fundamentada na verdade da palavra, nem na verdade dos fatos, nem na verdade dos fatos. Então, veja bem, pode vir, Cristian. Nessa visão, preste bem atenção, eu vou continuar lendo, te agradeço, meu amado. Pode botar bem aqui, obrigado. Conceito. Eu vou repetir, vou parar no sofisma, porque andando na carne, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quantos aqui já destruíram fortalezas? Ô, glória! Anulando nós sofismas. Quantos aqui já anularam sofismas? Tantas vezes, né? Hoje em dia você olha por uma narrativa midiática, a mídia está cheia disso, cheia de papo furado, que você detecta só de ouvir. Olha que coisa linda. Anulando nós sofismas e toda altivez, toda soberba que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo, amado, que se levanta contra o conhecimento de Deus é o quê? É o quê? É o que, Eduardo? Exatamente, Eduardo está com um olhar dizendo altivez, soberba, orgulho, falsa visão. Então vamos lá, quantos aqui têm anulado sofismas, destruído fortalezas, derrubado altivez? Glórias ao Senhor. Isso é um culto, amado, para que você pegue para a sua vida e tenha convicção de que você serve a um Deus maravilhoso. Muito bem, nessa noite então, que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. E toda altivez eu lia, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é levar o pensamento cativo? Preso. Você tem que algemar, eu tenho que algemar. Nós temos que algemar os pensamentos que não procedem de Deus, os pensamentos que são altivos, os pensamentos que são sofismas, os pensamentos que são fortalezas totalmente fora da palavra, você tem que algemar e levar cativo a obediência de quem? De Cristo. Oh, que coisa tremenda! A obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que você vai punir? Você mesmo. Toda a desobediência contra a palavra. Pastor, se é espiritual, totalmente. Eu vou punir, irmão, em mim mesmo, toda a desobediência. Aquilo que fugir
do pensamento que vem de Deus, eu vou punir, eu vou algemar, eu vou levar cativo a Cristo. Eu não vou me deixar vencer por altivez, por sofisma, nem por fortalezas, porque nós temos a mente de Cristo. Completa a nossa submissão à palavra, completa a nossa submissão à vontade de Deus, nós estaremos o quê? Punindo a desobediência. Quantos até aqui estão entendendo? Eu tenho certeza. Amém, queridos. Amém. Colossenses 2:8, ouça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Fui até o 9. Porque nele Cristo habita, mora, reside toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Na sua Bíblia está enredar com outras palavras que podem ser levar, amarrar, tirar você do foco, fazer com que você tire a visão de Deus da sua vida. Enredar significa envolver, amarrar com falsos argumentos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs, inúteis sutilezas. O que é sutil? Quando você ouve de primeira, o que é sutil? O que é tão delicado que se você não tiver atenção, você é enganado. Sutil é aquilo que é posto de uma forma tão sorrateira que você não percebe que é para te enredar, é para te tirar da sã doutrina. Muito bem, então repare que coisa tremenda. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme o rudimento do mundo ou dos homens, a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Muito bem, igreja do Senhor, eu quero também ir com você, estamos já agora numa rota de conclusão, mas muito recheada, muito forte, para você entrar no âmago dessa doutrina maravilhosa. Em 2 Timóteo 4, de 2 a 3, está assim: prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Como é no seu tempo e como foi no seu tempo, corriqueiramente chamado coceira no ouvido. O que é que dava o nome? Alguém falou bem baixinho, mas eu percebi. Exatamente, come, coça até arrebentar a parede do ouvido. Então, amados, olha, haverá tempo em que não suportaram a sã doutrina. Nós vivemos esse tempo? Com certeza vivemos esse tempo também. Já havia na época de Paulo, já havia, mas hoje com maior intensidade não se suporta mais a sã doutrina. Glórias ao Senhor. Aí vem 1 Timóteo, estamos em rota de conclusão, atente bem agora para o desfecho. 1 Timóteo 6, de 3 a 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo o temor de Deus, segundo a piedade, que é a reverência, é enfatuado. O que é enfatuado? Inchado. O que é inchado? Cheio do fermento dos homens. É enfatuado, olha que coisa linda. E nada entende de espiritual, mas tem mania por questões
contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Cristo, seria a mesma coisa de dizer-se, se alguém não concorda com a doutrina de Cristo, não está com ele. O que é a doutrina de Cristo? Mudança interior, mudança que vem de dentro, mudança que ocorre na vida, transformação pelo Espírito Santo. O que é doutrina falsa? O que é doutrina que não concorda com Cristo? Ritualísticos, mitos externos, culto a anjos, revelações, visões. Irmão, isso não vem de Deus. Então, concordar com as sãs palavras de Cristo é concordar com a sua sã doutrina. Essas pessoas, por serem infatuadas, inchadas, possuem mania de questões ou por questões, contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas e por aí afora. E atenção, então é simples discernir entre a sã doutrina, que é de Cristo, e o que não é de Cristo. Por exemplo, Cristo resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Dessa ou desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Porque ele levou a dívida que era contra nós em forma de ordenança. Ele acabou com todas as sombras, porque o corpo é dele. Então, quando ele acabou com isso, ele nos deu liberdade. Cristo cantou, 26 de Mateus, cantou. Cristo dançou, dançou. Miriam dançou, com seus 90 anos, dançou. Moisés dançou, dançou. Arão dançou, dançou. Então, se eu quiser, eu danço também. Porque o Senhor é maravilhoso. Amém, amados? Então, Deus nos dá o espírito de liberdade. E onde há liberdade, aí está o Espírito Santo de Deus. Ô glória! Continuando, atente bem, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Há um só batismo. Os homens propugnam vários religiosos, mas a morte, o batismo na morte é quando você se converte. Acontece com você um batismo invisível, espiritual, o do arrependimento. E esse é um só batismo para a salvação. Aí vem com o Espírito Santo nas águas, que são matizes diferentes. Perfeito, exatamente. É que vem um fiapinho junto com isso. Veja bem agora. Igreja, rota de conclusão foi ainda agora e continua. Em Isaías 42, 4, há uma profecia. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras aguardarão, as terras do mar aguardarão a sua doutrina. No capítulo 4 de Isaías, você vai ver o Senhor dizendo que ele, o Senhor mesmo, viria falar com seu povo e traria a sua doutrina. Oh, que gloriosa, maravilhosa palavra. Em Mateus 7, de 28 a 29, olha Jesus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia autoridade, havia unção, havia gozo, havia contentamento, havia vibração na palavra dele. E os escribas não eram assim. Então, quando Jesus acabou de proferir as palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava às multidões, como quem tem autoridade, não como os escribas. Mateus 15, de 8 a 9, este povo, disse Jesus, referindo-se a Isaías, honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus, escribas, saduceus ensinavam doutrinas de homem, adoravam a Deus em vão, porque ensinavam o quê? Ensinamentos de homens. Não era transformação, eram ritualísticos, míticos, que eram ensinados e que pelo uso se destruíam. Continuando. Este povo, já falei, Mateus 20, Mateus não, é Mateus 6, não é 20 não, Mateus 6, 12, de 11 a 12. Como não compreendeis que vos falei a respeito de pães? Vou repetir. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, queridos, a doutrina dos homens incha, enfatua, te faz fermentado, rancoroso, invejoso, ser humano e rabugento. Irmão, é triste lidar com esse povo. Se tu tivesse alguma visão, hoje eu tive 5. Irmão, sai dessa. Te esquiva, porque são pessoas que tocam trombetas para si mesmo. São pessoas enfatuadas, que não entendem nada de doutrina bíblica. Mas nessa noite não existe alguém aqui, não existe entre nós alguém aqui. Você pode pegar lá fora, te encontrar lá fora, mas aqui está repreendido em nome de Jesus. Tinha um louvor antigo, está amarrado, só que eu não lembro mais. Quantos querem adorar a Deus nessa noite? Vamos aplaudi-lo? Muito obrigado, Deus vivo, que o ministério de louvor suba e que juntos possamos cantar o teu louvor para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia! Fique de pé, igreja gloriosa, livre no Senhor Jesus. Somos livres dos ensinamentos e das doutrinas humanas, sim ou não? Amém. Deus é por nós, Deus é conosco e tem nos guiado de maneira gloriosa em pastos verdejantes, que era a sombra, os tronos, os reinos, tudo, diz a palavra de Deus. Esse plano terreno passará, mas existe uma coisa que não passará, é a palavra de Deus. É sobre esse ensinamento que nós temos recebido, é sobre este alimento verdadeiro, como diz a palavra de Deus, que nós temos recebido culto a culto, dia a dia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Veja, contemple a vida, a paz está disponível para nós, certos genuínos do Senhor. Aleluia. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? O cristal do nosso Se quebrou, tudo se despedaçou. Aleluia, meu Deus, mas fiel. Veja, a vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Ele está perto de nós.
Aquele que tem doutrinado o seu povo, aleluia. Você pode tomar os seus assentos, teremos esse momento de oração pelo projeto, dirigido pela nossa missionária. Para